E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Em toda a sua vida viveu Jesus uma vida de obediência e segundo a vontade do Pai. Em seu trato com as pessoas, não achava ninguém como indigno de consideração. A todos animava dizendo que Deus os amava como seus filhos e que poderiam ser semelhantes a Ele em caráter. E ninguém ficava de fora, nem os pobres, nem as viúvas, nem as prostitutas, nem os estrangeiros, nem os escorraçados da sociedade. A ninguém negou a esperança da salvação divina e prometeu voltar uma segunda vez para buscar todos aqueles que o aceitassem como Senhor das suas vidas e desejassem uma vida de obediência à vontade de Deus. Entre os vários milagres que realizou, curou cegos, coxos, leprosos, libertou endemoniados e ressuscitou mortos. Mas de todos o maior milagre foi, e é ainda, quando pode modificar o coração, a mente e a vida de uma pessoa moralmente corrupta, de natureza pecaminosa, e fazer dela um candidato ao céu. Mas para isso precisou de percorrer um caminho nunca antes percorrido, um caminho que custou a Cristo tudo. Muitas vezes fizeram do jardim do Getsemane um lugar escolhido para meditar e orar. Mas o dia chegou em que naquele lugar tornou-se estranhamente mudo. Parecia excluído da mantenedora presença de Deus. Jesus nunca pecou, mas devendo ele suportar a culpa da humanidade caída e levar sobre si os pecados da humanidade, estava sendo separado do Pai. Tão terrível parecia-lhe o pecado, tão grande o peso da culpa que é tentado a temer, que ele o separa para sempre do amor do Pai. Ele disse: "A minha alma está profundamente triste até à morte." Cada passo que agora dava fazia com extremo esforço, e sob a pressão de um terrível fardo, sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. O abismo era tão largo, tão negro, tão profundo que o seu espírito tremeu diante dele. Para escapar a esta agonia, não devia exercer seu poder divino. Como homem tinha que sofrer as consequências do pecado da humanidade. Como homem devia suportar a ira divina contra a transgressão. Tudo estava em jogo para ele. Até aqui tinha sido vitorioso diante de cada prova, de cada tentação, mas se agora falhasse, a terra tornar-se-ia para sempre o reino de Satanás e a raça humana estaria eternamente perdida. Por sua vez, Satanás tentava tudo. Onde estão aqueles que vieste salvar? Rejeitaram-te, traíram-te, negaram-te. Todos te abandonaram e procuraram destruir-te. De tal maneira era a sua agonia de alma que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Cristo ainda podia, mesmo então, recusar beber o cálice, o caminho reservado ao homem culpado. Ainda não era demasiado tarde. Podia enxugar da fronte o suor de sangue, voltar para junto do Pai e deixar aparecer o homem em seu pecado. Poderia dizer: "Que seja o pecador a pagar o castigo das suas transgressões." 3 vezes vacilou na sua humanidade do derradeiro e supremo sacrifício. Mas Cristo vê os transgressores da lei se deixados a si mesmos. Vê o desamparo do homem, vê o poder do pecado. As misérias e os ais do mundo condenado erguem-se ante ele e, por isso, salvará o homem custe o que custar da sua parte. Aceita morrer para que milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Não se desviará da sua missão. Se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade, ó Pai. É nesta altura que surgem da escuridão uma turba e no meio dela Judas, que o trai com um beijo. Daqui até à cruz será um instante. Julgado injustamente, chicoteado sem razão, cuspido, maltratado, humilhado, despido totalmente de suas roupas, é crucificado numa cruz que não era dele. Os homens de hoje colocam todo o sofrimento de Cristo ao levar a cruz e ao morrer nela. Se isso é verdade, então Cristo foi apenas mais um no meio de tantos a serem crucificados numa cruz. Contudo, esquecem-se do mais importante. Na verdade, a cruz só se torna uma realidade porque, por amor no Getsemane, decidiu levar os nossos pecados e morrer por nós. Foi por amor que ele morreu assim.